Após a notícia de que seu mandato foi cassado pelo TSE, o deputado estadual Fred Rodrigues subiu à tribuna da Assembleia Legislativa de Goiás e denunciou os absurdos do processo a que foi submetido. O deputado lembrou que foi o candidato mais votado da capital goiana e disse: 42.784 votos. Esses são os votos que nós tivemos, votos que foram eleitoralmente em um julgamento obscuro no TSE, um julgamento virtual para cassar um deputado sentado na cadeira. Isso nunca aconteceu. Rodrigues questionou: a única pergunta que você tem que fazer é a seguinte: por que alguns são cassados e por que outros podem falar o que quiserem? Mais uma vez, é o que se fala ou quem fala? Ao longo da sessão, o deputado voltou repetidas vezes à tribuna para apresentar detalhadamente o seu caso, comparando com outras cassações e denunciando a completa ausência de respeito ao devido processo legal no julgamento que reverteu decisões de instâncias inferiores e, na prática, anulou os votos de seus eleitores. Outros deputados também manifestaram sua indignação e revolta com o julgamento. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 29 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Não havendo, encerro o momento de apresentação de matérias, pequeno expediente, convido por ordem de inscrição o ilustre amigo querido, injustiçado, deputado Fred Rodrigues. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os funcionários da casa, pessoal da Polícia Legislativa, todos os deputados. Grande prazer estar falando com vocês aqui. Obrigado. Começar, de verdade, agradecendo a todos os nossos apoiadores. E aí, filhão? Bom? A todos os nossos apoiadores. Pela surpresa, não sabia, de verdade. Obrigado. Obrigado. E hoje a gente vai falar aqui, não só por vocês, mas pelo povo goiano, pelos deputados, por todo mundo que se sentiu injustiçado. Minhas boas-vindas também aos trabalhadores. Pode ter certeza que se o plano de carreira entrar aqui hoje, votarei a favor de vocês. Minha briga não é por aí, não. Presidente, gostaria de começar falando, te agradecer primeiro pelo seu apoio, um dos primeiros a manifestar, e todos os outros deputados se manifestaram aqui a favor, deputado Amauri, deputado Tales, deputado Issi, só alguns aqui dos que se manifestaram a favor do que aconteceu. A favor de nós e contra o que aconteceu. Pretendo subir na tribuna algumas vezes, presidente, porque apesar de nosso caso ser bem simples, porque ganhamos todas no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que analisou o nosso caso minuciosamente,
o enredo que foi construído para conseguir nos caçar foi muito complexo. Então, gostaria de subir agora, contando um pouco da nossa história. Em 2020, eu concorri a vereador aqui em Goiânia. Tivemos, graças a Deus, 741 votos. Optei por não usar fundo eleitoral. Tive uma doação de R$400 que acabei também não utilizando. Fiz a campanha praticamente sozinho. Prestei contas, apesar do que a imprensa fala que eu não prestei contas, vou mostrar aqui. E as contas foram julgadas não prestadas. Não sabia, fui para frente, concorri para deputado estadual. Quando concorri para deputado estadual, concorri sob júdice, porque a minha quitação eleitoral, teoricamente, ainda não valia. E depois descobrimos, e o TRE assumiu, e o juiz de primeiro grau assumiu, que lá atrás, quando minhas contas foram julgadas não prestadas, eu não fui notificado. Não me foi dado o prazo para recorrer. E por isso reverteu a situação e mostrou que eu estava apto a concorrer. Enfim, nossa campanha para deputado estadual foi quase uma réplica da de vereador. Mas, claro, agora com um trabalho de 2 anos sendo feito. Saímos de 741 votos em Goiânia para mais de 23 mil. Fomos o oitavo mais votado no estado de Goiás e o mais votado da capital. O deputado Clécio sabe como é difícil ter votos na capital. Está aqui o segundo mais votado na capital, bem próximo de mim. Sabe como é difícil. E nós conseguimos isso. Conseguimos através de muita batalha, de muito suor, de esforço e de voluntários. Fizemos a campanha mais barata entre todos os deputados. Presidente, eu quase não me manifestei aqui porque eu realmente não sei se vale a pena. O tanto que ficou clara essa perseguição, como nós vamos mostrar. Mas há algumas coisas a serem mencionadas. Estamos vendo na foto aqui, 42.784 votos silenciados, os cartazes. Esses são os votos que nós tivemos. Votos que foram eleitoralmente assassinados num julgamento obscuro no Tribunal Superior Eleitoral. Um julgamento virtual para caçar um deputado sentado na cadeira. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Fui sorteado ou fui privilegiado? A gente vai mostrar aqui por que isso aconteceu. Mas antes eu quero fazer um justiçamento aqui e por que eu estou tão investido nessa causa. 42.784 votos numa campanha muito difícil. Eu sei que todos os deputados aqui, se a gente perguntar, vai falar que a campanha dele foi a mais difícil. E talvez todos nós estejamos certos. Talvez todos nós aqui fizemos a campanha mais difícil. Mas infelizmente, hoje, o perseguido e o caçado, sem nenhuma justificativa aparente, sou eu. Então vou falar em nome de vocês, deputados. Vou contar como foi minha campanha. 2 dias antes de começar a campanha, meu filho nasceu. Eu passei todo o começo da campanha fora de casa, infelizmente com minha esposa, tendo que segurar essa barra sozinho. E entendendo que era por um propósito maior. Inclusive, um propósito maior que política. Eu não estou aqui por mandato não, viu? Vocês vão entender já já, não estou aqui por mandato não. Durante todo o processo que eu fazia a campanha, e eu nem gostaria de usar isso aqui, porque eu acho que minha mãe é uma pessoa tão boa que eu não deveria trazer ela para essa situação, mas durante todo o processo que eu fiz a campanha, minha mãe estava doente. Tinha descoberto um câncer 1 ano antes. Eu não pude ficar com a minha mãe no último mês. Todos vocês, de uma forma ou de outra, com mandato ou sem mandato. Vocês vão entender o que aconteceu. Vou subir aqui outras vezes na tribuna. A gente vai mostrar o que aconteceu no TSE, por que nós ganhamos 6 ações no TRE e por que de repente no TSE nos colocaram num julgamento virtual, onde os juízes votam pelo computador, sem escutar o que os nossos advogados têm a dizer. E quando eu terminar aqui, presidente, todo mundo vai entender, do meu maior apoiador ao meu mais cínico crítico, vai entender que ele pode me odiar o tanto que ele quiser ou gostar de mim o tanto que ele quiser. Mas o que foi cometido no TSE não foi uma injustiça contra o Fred Rodrigues, não foi uma injustiça contra os nossos eleitores. Foi uma injustiça contra a democracia, contra os deputados, contra os advogados e contra qualquer um que tem coragem de abrir a boca para falar que defende o Estado Democrático de Direito. Se você pode caçar um deputado no plenário virtual, sem escutar os argumentos do advogado, através de um recurso que devia ter sido recusado aqui, você pode fazer tudo. E a partir daí, a única pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que alguns são caçados e por que outros podem falar o que quiser? Afinal de contas, é o que se fala ou quem fala? Mais uma vez, muito obrigado a todos que vieram aqui. Já no próximo, nós vamos começar a mostrar. Vocês podem ter certeza, pessoal. Vocês podem ter certeza. Eu vou brigar por cada um de vocês, com mandato ou sem mandato. E o que Brasília escondeu de nós, e o que Brasília não nos deixou mostrar,
o povo goiano, o povo do Brasil vai saber. Não é justo que 42.784 goianos sejam eleitoralmente assassinados por pessoas que nunca aqui pisaram para pedir um voto. Obrigado, presidente. Ilustre deputado Amaury Ribeiro. Próximo inscrito. Deputado Fred, Vossa Excelência tem meu respeito, meu apoio, minha solidariedade e completamente a extensão do seu gabinete, se não for revertido. Espero que seja revertido, viu? Mais uma vez eu repito, é seu. Você me representa, você me dignifica, você dignifica essa casa. Com certeza. Deputado Amaury Rodrigues. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados e todos que nos assistem pela TV Alego. Eu estou na política desde 2009, quando assumi a cadeira de vereador na minha cidade, Piracanjuba. Com certeza, durante esses 14, 15 anos que estou na política, deputado Fred, essa é a maior derrota que eu sofro. Tiraram o seu mandato, eu não vou dizer cassação, porque não tem motivo para cassá-lo. Tiraram o seu mandato de uma forma covarde e desleal. E como o senhor mesmo disse, não é o que se fala, é quem fala. É quem fala. Vaias de vocês, para mim, são elogios. Tenho certeza disso. Não só para mim, mas talvez porque esse deputado perdeu o mandato. Vaia de gente burra, para mim, é elogio. Deixa eu falar para vocês, se tem uma coisa que nunca vai acabar nesse mundo, é estrada de chão, formiga e gente burra que apoia ladrão. Deputado Fred, o senhor muito honrou essa casa. E tenha certeza, sua voz não será silenciada. Sempre que o senhor precisar, falará pela minha boca. Tenha certeza disso. Sempre, sempre. O senhor defende os mesmos princípios que eu defendo. Deus, pátria, família, sempre, sempre. Deputado Fred, eu aprendi algumas coisas na política, e uma das principais que eu aprendi: quem defende bandido, ou é bandido, ou é advogado. Eu acredito que nós hoje aqui, deputado presidente dessa casa, olha o tanto de advogado que nós temos aqui hoje, porque eu não acredito que nós tenhamos tanto de bandido aqui hoje, concorda? Porque é para defender bandido para mim. Então, deputado Fred, quero dizer ao senhor que muito me orgulhou ser deputado com o senhor. E saiba que a sua história não morre aqui. Não morre aqui. Enquanto tiverem pessoas que, assim como eu, defendem os princípios que o senhor defende, eu aprendi muito com o senhor. Aprendi que dá para bater em gente canalha, gente vagabundo, sem falar da forma que eu gosto de falar. Dá para bater igual o senhor bate, falando, mexendo na alma. Então o que eu quero dizer ao senhor: conte comigo. Os mais de 42 mil votos que o senhor teve não estão sendo silenciados hoje. Vão continuar. E se acham que estão derrubando o cidadão Fred Rodrigues, estão construindo um mito no estado de Goiás.
O senhor já é um mito. O senhor saiu de 740 e poucos votos para mais de 42 mil votos. Quero ver o senhor na próxima eleição, se não for a prefeito de Goiânia, quem sabe, mas sendo o vereador mais votado na história de Goiás. Eu vou trabalhar de graça para o senhor. De graça. Não é o senhor que está perdendo o mandato. É o estado de Goiás, é a direita que perde uma das pessoas mais íntegras que eu já tive o prazer de conviver. Conte comigo sempre no que o senhor precisar. O senhor, para mim, será um eterno deputado, Fred, e de hoje em diante, o meu conselheiro político. Tenha certeza disso. Tá bom? Para vocês que torcem contra a desgraça alheia, que torcem pelo errado, porque o que fizeram com o deputado Fred, como ele disse aqui, gostem dele ou não gostem dele, foi uma injustiça. Nós tivemos aqui em Goiás 6-1 da absolvição do deputado Fred em um processo simples e banal. E quando foi para o TSE, não foi um julgamento político. A sua perca de mandato foi um julgamento de princípios. Foi um julgamento da esquerda contra a direita. A esquerda que prega a democracia. A esquerda que prega a paz e o amor e que faz isso aqui. Olha lá. Olha aí o que a esquerda sabe fazer. Olha aí. Parabéns para vocês. Essa aqui, turma, é o povo do paz e amor, que não respeitam a fala de ninguém, que não sabem o que é respeito. Deixa eu falar para vocês. Vaia, deputado Fred Rodrigues, vaia de gente burra, para mim é elogio. Continue vaiando. Próximo inscrito, ilustre deputado Paulo César Martins. Tá. Escreve o... Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a TV Alego, todo o público aqui presente nesta casa, eu venho aqui nessa tarde, senhor presidente. A verdade, está tendo aversão de valores aqui no nosso mundo. O povo, na verdade, virou as costas para Deus. E Deus esticou a corda. E ninguém acordou por isso. Veja aí uma situação do deputado Fred, que teve aí mais de 40 mil votos. E não teve aí a suficiência de uma legislatura jurídica que já foi e virou lei para ser estabelecido num papel de interesses ocultos. Fred Rodrigues. Obrigado, presidente. Encaminhe meu voto favorável ao título, a esse e ao anterior, nosso advogado. Nós vamos falar dele aqui também. Presidente, necessário trazer, como eu já iniciei ali minha fala, falando de tudo que sofremos e tudo que foi feito contra nós, né? Mas nada melhor do que trazermos de verdade exemplos do que aconteceu. Presidente, vou ler uns nomes aqui, tá? Deltan Dallagnol, Podemos. Marcelo Crivella, Republicanos. Wendel Lagartixa, PL. Márcio Roberto, Republicanos. Juíza Selma. Neri Geller, PP. Marcelo de Lima Fernandes, PSDB. Alceu Maron Filho. Fernando Francischini e Pablo Marçal. Todos esses deputados cassados pelo TSE, independente do mérito, foram cassados pelo TSE. Nenhum no plenário virtual. Nenhum em julgamento obscuro. Nenhum em julgamento pela internet. Todos tiveram a oportunidade de se defender, de ter seus advogados falando e sustentando suas teses. Vou passar uma sequência de acontecimentos e coincidências aqui, Major Araújo, e aí a gente pode decidir se eu realmente tive um julgamento justo ou se simplesmente tem coincidência demais nesse caso. A gente concedeu o título de cidadão ao presidente Bolsonaro aqui, no fim de agosto,
E no começo de setembro, nosso processo movimentou na Suprema Corte, no Tribunal Superior Eleitoral. Coincidência? Talvez. Talvez tenha sido coincidência. Mas e aí, de repente, nos colocaram num plenário virtual, que é justamente para desafogar o judiciário. Não é um plenário para você julgar a cassação de mandato, ainda mais um deputado recorrido, um deputado que está na cadeira. Isso nunca aconteceu, como eu mostrei aqui. Por algum motivo, não queriam que os nossos advogados falassem a nossa defesa. Será que é porque nós ganhamos 6 ações aqui no TRE? 5 de 6-0 e uma de 5-1? O que será que eles não queriam que o nosso advogado falasse lá para todos os juízes, para todo o Brasil ouvir? Segundo, nosso processo na nossa cassação, a ausência da análise dos argumentos da defesa. Não só não escutaram nossos advogados, como devolveram o voto, sem nada escrito a respeito sobre o que a gente alegou na defesa. É uma mágica maravilhosa. E mais que isso, presidente, é até difícil que o juiz analise esse caso. O nosso caso, Brasil, cidadãos goianos e 42.784 pessoas que convivem com a gente, que votaram com a gente e convivem com a gente. Nosso mandato é muito aberto. Nosso caso foi colocado em pauta com 70 outros processos. 70 processos. Imagina, cada processo tem 20 páginas. Vezes 70 já dá 1.400 páginas. Mais uma sustentação oral de 15 minutos de cada advogado. Vocês acham mesmo que aqueles 7 ministros, e aqui eu nem falo por culpa deles, mas por uma impossibilidade humana, os 7 ministros têm capacidade de ler 1.400 páginas e assistir 17 horas de sustentação oral dos advogados? Vocês acham que eu fui julgado justamente assim? Vocês acham que eles assistiram nossa defesa? Vocês têm ideia do que é ser julgado de forma online? De madrugada subir um voto contra você e você passar a semana inteira sem ter contato com ministros, sem poder falar sua causa, sem explicar que você ganhou no Tribunal Regional Eleitoral, onde esmiuçaram o seu caso e sua vida de cima e embaixo, e você ganhou aqui 6 vezes, e de repente você chega lá, não tem acesso, o advogado não pode falar, os votos vão pingando, a relatora te coloca num plenário virtual, a relatora não analisa a sua defesa, e os votos vão aparecendo, ministro por ministro, todos acompanhando a relatora. Curioso, presidente. Curioso. Perdemos no TSE? Perdemos. 7-0 contra nós no TSE. E aqui no TRE, nós ganhamos todas. 6-0 e 5-1. Os ministros do TRE, os juízes do TRE não sabem o que estão fazendo? Não sabem analisar o direito eleitoral? Porque aqui eu sei que eles sentaram. Aqui eu acompanhei as sessões. Os ministros do TRE sentaram para julgar todos os meus casos, fisicamente. Não me colocaram numa tela de computador e foram clicando com o mouse ao longo da semana, sem poder olhar meus advogados cara a cara, sem ler a nossa defesa. Como eu disse, pessoal, conforme for passando essa sessão, vocês vão ver. Vocês podem me odiar o que quiserem, o quanto quiserem. Eu recebo de braços abertos o ódio de vocês e o carinho de vocês. Vocês só não vão poder dizer que a justiça foi feita. Aí é um cinismo que eu acho que não cabe na vida de qualquer um. Presidente, nós vamos retornar, já na próxima, onde eu vou passar o julgamento nosso do TRE, e a gente vai ter a oportunidade de escutar o que aqueles ministros, o que os juízes daqui disseram. E conforme fosse desenrolando, vocês vão entender que o nosso caso é tão concretamente favorável a nós, que a única solução que eles tinham era realmente nos esconder num plenário virtual, onde nós precisamos morrer queimados sem poder gritar. Obrigado. Continua em discussão. Encerrado. Discutir, revoga o despacho. Para discutir, deputado Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento aqui a todos os servidores presentes. Os servidores sabem bem que nos 13 anos que nós estamos aqui, nós sempre trabalhamos em prol do servidor. Meu sangue corre nas minhas veias, o sangue que corre nas minhas veias é de servidor. Meu pai é servidor, irmãos são servidores, primos, então os servidores podem ter certeza, sempre vão poder contar conosco, inclusive para aperfeiçoar o projeto que veio para cá, caso não esteja de acordo com os anseios. Mas eu quero também, senhor presidente, cumprimentar
a equipe do nosso deputado Fred Rodrigues. Para mim, considero o deputado Fred, apoiadores, equipe, todos eles aqui, e parabéns para vocês pela escolha do deputado Fred. O deputado Fred é jovem, chegou aqui nessa casa e nós estamos precisando de jovens na política. Chegou aqui nesta casa e muito rapidamente se tornou aqui um grande líder, não só da direita, mas um líder na casa, um líder dos próprios deputados aqui. Eu respeito o seu mandato, deputado Fred, respeito a sua liderança, respeito os 42.784 votos que o senhor teve, quase 43 mil, nunca cheguei nessa marca, o máximo que eu cheguei, 38 mil, mas eu sei o que o senhor deve estar sentindo. E queria me solidarizar com o senhor e dizer assim, eu não sinto que a direita aqui vai se enfraquecer com essa cassação, de forma nenhuma. Vai se fortalecer mais ainda, pode ter certeza. Até porque eu também estou na fila, deputado Fred. Quando eu vejo julgamentos como foi o do senhor, eu penso também no nosso julgamento, meu, do Paulo César, do delegado Eduardo Prado. E aqui as notícias que nós temos dos nossos advogados parece que é o mesmo enredo. É que o TRE... o meu advogado está muito otimista aqui, mas o otimismo que ele tem lá no TSE não é o mesmo meu. Eu concordo com o deputado Fred, infelizmente, nessa democracia relativa que nós temos no Brasil, hoje, os processos são julgados conforme a capa do processo. Olha a capa, quem é o autor, quem é o réu, e aí se julga, a favor ou contra. Se o autor for um desafeto, um crítico, ele vai perder a ação. Mas se for o réu, vai perder a ação da mesma forma. E com os mesmos argumentos, com os mesmos fundamentos que se usa, talvez, para absolver. Então, esse é o nosso sentimento. Hoje eu não confio no TSE. E aí meu advogado me deu uma notícia, deputado Fred, uma notícia triste. A gente... embora eu seja bacharel em direito, o direito é muito complexo, as várias áreas do direito, ele falou para mim, não, a sentença aqui obrigatoriamente vai ser homologada lá no TSE. Então eu estou frito. Então, eu quero aqui me solidarizar e dizer que a nossa voz continua, com mandato ou sem mandato. Dizia isso outro dia na Praça Tamandaré, com mandato ou sem mandato. A história do Brasil não acaba aqui. É apenas uma página escura da história que foi escrita lá com esse, entre aspas, julgamento do seu processo. Mas nós vamos ajudar a escrever novas páginas e o Brasil não vai ser, não vai virar, que me perdoem aqui todos, o puteiro que querem transformar o Brasil nesse momento, pode ter certeza. Mas eu quero mesmo aqui te homenagear, deputado Fred, e dizer que o senhor é a nossa voz. Eu respeitei aqui a sua liderança, o senhor tem conteúdo, o senhor é respeitado pela direita e pela esquerda aqui nesse plenário. O senhor soube fazer o bom debate e sabe fazer o bom debate. O senhor tem todas as condições e todas as virtudes que um bom parlamentar deve ter, seja de direita ou de esquerda. E esse debate vai continuar, seja aqui, seja fora. Que Deus te abençoe. O senhor a cada dia surpreende mais essa casa. Parabéns pela sua posição quanto ao deputado Fred. Eu hoje falava com o deputado Fred quando abriu-se as urnas e que eu vi que um deputado, para mim desconhecido, havia tido 42 mil votos. E eu perguntei a algumas pessoas, quem é esse cara? Quem é esse cara?
quem que é esse homem que teve 42 mil votos? Não, eu perguntei diferente. E aí, iniciou os trabalhos aqui, e eu tive o prazer de conviver com o deputado Fred por quase 1 ano. Uma pessoa que tem o dom da palavra, o discernimento da palavra, e ele consegue fazer o que eu não consigo. Ele consegue bater sem deixar o roxo. Ele consegue bater sem tirar sangue. Ele bate e as pessoas não se ofendem, e ele bate mais que eu. Eu passei a admirá-lo e respeitá-lo e aprender com ele. Disse isso ele hoje. E aí, quando eu tive o prazer de conviver, eu descobri o porquê dos 42 mil votos. Essa casa perde muito com a sua saída. O estado de Goiás perde muito com a sua saída. Nós, que defendemos os mesmos princípios, Deus, pátria e família, perdemos. Mas pode ter certeza que a sua história política não se encerra aqui. Eu acredito que o senhor voltará, e voltará como uma fênix, mais forte ainda. (30 segundos, deputado). Eu fui injustiçado um dia. Me tornei o vereador mais votado da minha cidade, por essa injustiça. Sequentemente, eu me tornei prefeito, e quando ninguém acreditava que Piracanjuba, uma cidade de 12, 13 mil eleitores, faria um deputado, eu me tornei deputado. O senhor voltará como deputado, como vereador, ocupando um outro. E com certeza, mais forte. Eles calam sua voz por um período, mas não vão silenciá-la. Só isso, senhor presidente. De fato, essa casa tem demonstrado o seu papel como presidente, e não seria diferente em relação à postura. Por isso que nós te apoiamos quando você viabiliza aí o gabinete e a diretoria para o deputado Fred. Então, nós te apoiamos por saber que a Vossa Excelência tem a sensibilidade. E essa questão da sensibilidade, nós sabemos que não é fácil. É um colega deputado, 42 mil votos, ser roubado de um dia para outro. E, lamentavelmente, o que aconteceu, e a Vossa Excelência, com toda certeza, faz justiça. Mas na hora do dia... Para discutir a matéria, deputado Fred Rodrigues. Obrigado, presidente. Já te agradeci pela sua generosidade. Aproveitar para fazer aqui em público, o senhor realmente mostra que é um compromissado com a democracia e com a verdadeira fiadora dela, que são os votos. Agradeço a manifestação de todos os meus colegas, peço perdão pela rapidez aqui, mas eu devo dizer também que, por todos os planos que vocês têm para mim, para lançar futuras candidaturas, sim ou não, e a preocupação com o mandato aqui, eu devo dizer o seguinte: eu estou disposto a sacrificar esse mandato aqui para a gente entender o que aconteceu. Gostaria de passar um vídeo agora que vai mostrar o que acontece quando nós, com os nossos argumentos e a justiça e o juízo que foi feito de nós, é tratado dentro de um tribunal onde o juiz, pelo menos, tem a disposição para sentar e escutar o que a gente tem a dizer. Por gentileza. Senhor presidente, eu vou manter o meu voto como apresentado. O procurador regional eleitoral foi cientificado, todo está nos autos. Então, como eu ressaltei, os embarques foram julgados prejudicados e eu reconheci de ofício, porque é questão constitucional em matéria de ordem pública. E essa questão aí do prazo da não publicação no TJE, para mim, ela tem muito relevo. Não existe súmula, não existe nada em sentido contrário que permitisse um entendimento distinto. E isso já, para mim, está precluso. Eu mantenho o meu voto como apresentei anteriormente, senhor presidente. Obrigado. Relatora, eu vejo que a disponibilização do relatório, do voto, do acordo, realmente prejudica a parte, até por essa questão
Mesmo que se a doutora Ana Cláudia não tivesse conhecendo de ofício, eu também superaria, mas eu elogiando o voto da relatora e pedindo VN a divergência, eu mantenho meu posicionamento. Considerando que a própria desembargadora Amélia, que a gente falou anteriormente, que a gente deve respeitar, né, a fala das urnas, eu vou votar com a relatora e a elogio pelo voto tão didaticamente proferido. Desembargadora Amélia, mantém o seu voto já proferido? Mantenho. Mantenho e vou dizer para o senhor por que eu mantenho. Porque em matéria eleitoral, nós temos que dar prevalência ao sufrágio universal de votos. É a vontade popular. Então, esse é o meu posicionamento, aliás, é a minha convicção, que uma matéria de ordem processual não pode superar a decisão popular. Que uma matéria de ordem processual não pode superar a decisão popular. Obrigado. Presidente, isso é o que acontece quando nós temos a oportunidade de sentar e mostrar para os julgadores a nossa defesa, coisa que não nos foi dada lá. Isso mostra que foi um desrespeito não só com o mandato Fred Rodrigues e seus 42 mil eleitores, foi um desrespeito também com a Justiça Eleitoral Goiana. Sinto muito, desembargadora Amélia, doutora Ana Cláudia, doutora Mônica, que a ministra Carmen Lúcia não respeitou a decisão, não achou que a decisão de vocês era sequer digna de ser colocada no plenário físico. Que a decisão de vocês precisava ser escondida num plenário virtual, num julgamento virtual. Qual que era o medo de ver esse vídeo? Tá tão claro assim, que o que estão fazendo contra a gente é a injustiça, que precisou ser colocado no obscurantismo. Tá tão claro assim que é uma perseguição, que o único meio de que vocês encontraram de enfrentar o nosso mandato, enfrentar os 42 mil votos, foi esconder, foi impedir o nosso advogado de falar, foi impedir a análise do acórdão. Ganhamos aqui, pessoal, 6 vezes, 5 de 6-0, uma de 5-1. Será que os juízes do Tribunal Regional Eleitoral não conhecem o direito? Será que eles não sabem o que falam quando eles sentam lá? E o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, quem acompanhou as eleições passadas, viram como eles trabalhavam. Toda semana sessão, 3 vezes por semana sessão, 5 horas por dia sentados lá, julgando caso por caso do plenário físico, para sua decisão chegar no TSE, e eles falarem, não... O que é isso aqui? Um deputado com 42 mil votos sentado na casa? Não, põe no plenário virtual. Aí a gente vai votando durante a semana. O que o advogado dele falou? Não sei. Não me deu o trabalho de olhar. Você vai recorrer, Fred? Prefeitos cômicos, sim. Vou recorrer para o STF. O que vocês acham? Quantas pessoas eu roubei? Quantas pessoas eu matei? Quantas acusações de corrupção eu tenho? Qual que é a minha chance lá? Nenhuma. Minha chance lá é nenhuma. Mas como eu disse, se eu tiver que perder o mandato, para que cada um de vocês aqui entenda, e mais uma vez, deputados, obrigado a todos que se posicionaram. Obrigado, de verdade, eu entendo que vocês estejam revoltados. Vocês perceberam aqui que o mandato de vocês não é de vocês. Se eles me tiraram 42 mil votos num julgamento virtual, por que não fariam com vocês? É só chegar lá. É só vocês começarem a falar o que não é para ser falado. É só vocês se posicionarem um pouquinho fora da caixinha. Então, realmente, não preciso subir aqui para me defender. Aliás, eu peço que não façam. Vocês podem ser prejudicados e ganhar um X na testa. Mas, por favor, em nome dos votos que todos vocês tiveram, e aqui eu falo para todo mundo, para presidente, para governador, para vereador, para prefeito, para todos os políticos do estado de Goiás, não enganem os nossos eleitores dizendo que nós estamos numa democracia, que o Estado Democrático de Direito está valendo, que nós temos julgamentos justos. Se uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, em acórdão do plenário, consegue ser atropelado no obscurantismo do TSE, o que eles não vão fazer com os nossos eleitores? Se eles fazem isso com a gente, o que eles não fazem com os nossos eleitores? A democracia pressupõe a existência de juízes que consigam julgar de forma imparcial os seus críticos. Se o juiz não consegue ser imparcial com os seus críticos, não é mais democracia. E na verdade é pior que uma ditadura. Porque há toda a aparência de democracia, há tribunal, a possibilidade de recurso. Mas o julgamento, quando vem, não é justo. É muito pior, porque a ditadura, você sabe quem está te atacando, você sabe que você está sendo atacado, sabe que você está sendo perseguido. Muito pior que a ditadura, é uma ditadura com verniz de democracia.
Como eu disse, pode ter sido que aconteceu um erro. Ministra Carmen Lúcia, eu falei aqui 17 horas e 1.400 páginas para ler, numa semana me colocou numa vala com 700 outros processos que não tem nada a ver com cassação de mandato? Pode, eu acredito nisso? Muito pouco. Vou recorrer para efeitos cômicos, sim, porque quando chegar no STF, a gente vai ver que fechou o ciclo. Que eu não consigo ter um julgamento justo em cortes superiores, mesmo com todos os dados a nosso favor. Não há como uma pessoa em sã consciência falar que o direito está contra nós. Não há como. E isso eu vou mostrar, como eu disse. Se eu tiver que perder o mandato, perca. Mas vai ficar claro para cada cidadão goiano e do Brasil que é impossível ter um julgamento justo para qualquer um que ouse criticar o status quo, que ouse criticar o sistema daquela bolha chamada Brasília. Goiás foi destruído, 42.784 votos, 42.784 goianos foram eleitoralmente assassinados por decisões de pessoas que nunca pisaram aqui para pedir um voto. Já volto, presidente. Para discutir a matéria, deputado Fred Rodrigues. Obrigado, presidente. Mais uma vez, vamos dar uma continuidade aqui, para as pessoas entenderem realmente o que está acontecendo. Aquele outro vídeo que eu passei do julgamento do TRE, a primeira doutora que falou, a doutora Ana Cláudia, foi a relatora do nosso caso aqui. E ela afirmou, ela reconheceu que ela errou quando ela deu uma sentença no meio do julgamento, no meio da eleição, lá em setembro, onde deu uma sentença de trânsito em julgado, não nos deu prazo para recorrer, depois ela voltou atrás, a doutora voltou atrás e foi... e teve sua decisão atestada pelos colegas do plenário. Imagina, o TRE reconheceu que voltou atrás e que eu fui prejudicado, ok? Agora a gente precisa falar uma coisa, precisa deixar claro a coisa que está acontecendo aqui, porque eu vejo a imprensa e alguns especialistas, ditos advogados eleitoralistas, falando que eu estou sendo cassado por não prestar contas. Geda, coloca a primeira foto, por gentileza. Essa é a súmula 42 do TSE e ela é muito explícita, pessoal. Ela diz o seguinte: a decisão que julga não prestar as contas de campanha impede o candidato de obter certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período até a efetiva apresentação das contas. Ou seja, se eu não tivesse prestado contas, eu não tenho quitação eleitoral. Pelo amor de Deus, imprensa, um pouquinho mais de dedicação ao trabalho. Se eu não tivesse prestado contas, eu não teria quitação eleitoral. Geda, coloca outra foto, por favor. O que é isso aí, se não é minha quitação eleitoral? Retirada ontem. Eu não falo de toda a imprensa, obviamente. Há muitas pessoas comprometidas aqui. Mas a gente sabe como está sendo tratado. Então um advogado que vai no programa falar: o Fred Rodrigues está sendo cassado por falta de quitação eleitoral. Não, meu amigo, eu estou sendo cassado porque os juízes não sentaram para assistir a defesa do meu advogado. Porque eu fui colocado no plenário virtual. Minha quitação eleitoral está aí, eu não estou inelegível. Pra vocês terem uma ideia do que eu estou sendo cassado, tanto que é grave. Nem inelegibilidade gera. Nem inelegibilidade gera. A gravidade do meu crime. E agora, tem que falar de outras coisas também, né? Ministério Público Eleitoral, Procurador Eleitoral. A gente viu ali a procuradora reconhecendo que errou contra nós. Sabe qual era a tese do procurador eleitoral aqui para impedir que eu assumisse, Amaury? Ele dizia que o meu partido não havia obtido quociente de votos, porque os meus votos não estavam contabilizados. Ou seja, ele dizia que essa é toda a tese do procurador eleitoral aqui. Meu partido não havia obtido quociente porque meus votos não podiam ser contabilizados. Eu falava, mas é claro, é justamente por isso que eu estou pedindo a contabilização dos meus votos. Que aí o partido atinge o quociente, eu assumo. Ele defendeu essa tese até o fim, o procurador eleitoral defendeu essa tese até o fim. Quando ele viu que essa tese não prosperou, o recurso que foi subido ao TSE contra mim diz respeito à decisão que a doutora Ana Cláudia acabou de retificar. Ele falou: doutora Ana Cláudia deu uma certidão de transitamento de julgado contra o Fred Rodrigues e voltou atrás. Ela não poderia voltar atrás. Ela reconheceu o erro dela. E o procurador eleitoral disse que ela não tinha errado. Só tem um problema nisso tudo. Como ele estava defendendo a tese do quociente eleitoral, durante 6 oportunidades, não são 1, 2, 3, 4, 6 oportunidades, o procurador eleitoral não se manifestou. Ele deixou para manifestar no TSE.
Durante 6 oportunidades, o procurador eleitoral não falou: olha, foi errado você ter voltado atrás na sua decisão. Ele deixou para fazer isso no TSE. O que? Segundo a jurisprudência do TSE, se o procurador eleitoral pede o prazo uma única vez, imagina 6, pede o prazo uma única vez, o recurso não pode ser apreciado. Eu fui cassado por um recurso que nem devia ter saído daqui. Mas como que a gente vai explicar isso para a ministra relatora se ela não teve a humanidade de sentar para ouvir o nosso advogado, para ouvir a nossa defesa? Vocês acreditam mesmo que 7 juízes, escutando eu falando isso para eles, escutando nosso advogado falando: olha, esse recurso não devia estar aqui? E principalmente, procurador, parabéns, eu dou meus parabéns para o senhor, espero que o senhor durma de consciência tranquila, e espero que o senhor acredite de verdade no seu coração que o senhor cumpriu a função da Procuradoria Eleitoral, que é de fazer a justiça eleitoral, cassando um deputado com 42 mil votos, através de um recurso que o senhor perdeu a oportunidade de manifestá-lo 6 vezes. O senhor está pedindo a minha cassação, pediu a minha cassação por eu supostamente ter perdido um prazo, através de um recurso que o senhor perdeu o prazo 6 vezes. Se isso não é uma injustiça poética, eu não sei o que é. Espero que o senhor durma de cabeça tranquila. Eu consigo dormir. Eu consigo. O sono justo é o sono dos injustiçados. Mas espero que isso fique muito bem, esse troféu fique muito bem na sua carreira de procurador eleitoral aqui. Tenho certeza que o senhor contribuiu muito para a justiça eleitoral, subindo esse recurso e também aceitando, né, na hora que você subiu o recurso, aceitando que a gente fosse julgado no plenário virtual. Né? Talvez o senhor sabia que o seu recurso, né, não resistiria a uma análise mais congruente, a uma análise mais consolidada dos ministros. Então, meus amigos, que fique claro, não estou sendo cassado por ausência de prestação de contas. Tenho minha elegibilidade, tenho minha quitação eleitoral. Estou sendo cassado, como a doutora Amélia disse, desembargadora Amélia, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, porque estão colocando questões pífias, questões processuais acima do voto popular. Estão assassinando eleitoralmente 42.784 pessoas por questões processuais. É isso que está acontecendo. Está ficando claro, né? Se alguém não estiver entendendo o que está acontecendo, mas estou conversando com meus colegas deputados, todo mundo estão vendo nossa apresentação. Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? E por que, cada vez mais, fica claro, precisaram nos colocar no julgamento virtual. Mais uma vez, vou repetir. O recurso que me cassou através da Procuradoria Eleitoral foi apresentado por um procurador que perdeu 6 vezes a oportunidade de se manifestar sobre o assunto do recurso. 6 vezes ele ficou calado, a juíza falava: se manifeste, não, se manifeste, não, se manifeste, não. Opa, perdi aqui, vou recorrer para o TSE. Ó, TSE, lembra lá atrás o que aconteceu? 4 meses atrás, a juíza deu uma decisão e voltou atrás, ó. Você viu? Ah, que legal. Obrigado, procurador, pelo seu recurso. Vamos colocar aqui no plenário virtual para que ele seja justamente analisada a cassação de 42 mil votos do deputado sentado e eleito. É brincadeira. Parabéns, procurador eleitoral. Durma tranquilo, que sua carreira seja próspera com esse enorme troféu no seu currículo. Continue em discussão. Para discutir a matéria, deputado Amaury Ribeiro. Senhor presidente, eu quero só que vocês entendam o que o deputado Fred não teve direito à defesa. O advogado dele sequer teve como explanar o que realmente aconteceu. Então eu queria que vocês vissem as falas do advogado. Geda, por favor. Como não houve oportunidade da defesa do deputado Fred Rodrigues se manifestar no Tribunal Superior Eleitoral, principalmente por sustentação oral, segue algumas teses fortíssimas que sequer deixariam o recurso eleitoral de terceiros interessados do Ministério Público subirem para o Tribunal Superior Eleitoral. Nós vencemos no TRE Goiás 6 processos, um principal e 5 que orbitavam ao redor do processo principal. Em nenhum deles, os pretensos terceiros interessados, e um deles é o deputado que vai assumir agora, foi admitido no processo com jurisprudência pacífica do TSE. Porém, de primeira, eles foram admitidos no TSE e o recurso deles
subiu, que nos causa bastante estranheza. Segundo, nós tivemos uma decisão que receberam o recurso eleitoral no TSE, que não deveria sequer ser recebido, pois ele revolve fatos e provas. Somente no TRE, em juiz de primeiro grau, o caso concreto com fatos e provas pode ser analisado pelo judiciário. Lá em cima, instâncias extraordinárias, TSE, STJ, STF, você não revolve fatos e provas. E recebimento desse recurso contra o deputado Fred no TSE foi uma afronta clara à súmula 24 do TSE. Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame de conjunto fático probatório. E quando a relatora recebe os embargos do Fred, ela revolve fatos e provas, diz que não houve disponibilidade do acordo, diz que cerceou a defesa. Isso é coisa de TSE não pode discutir. Segundo, o recurso que foi interposto pelos terceiros interessados, ele jamais teve a matéria debatida no TRE. Jamais. Que afronta diretamente a súmula 27 do Tribunal Superior Eleitoral. Nunca foi objeto do acórdão lavrado pelo TRE o que foi discutido no recurso especial eleitoral. É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia. Atacaram uma decisão já decidida 3 meses antes do recurso subir. Isso causa estranheza, é uma preliminar que o recurso especial deveria nem ter subido, sequer ter sido admitido. Terceiro, ausência de pré-questionamento, uma preliminar básica. Para ir para o TSE tem que discutir a matéria aqui embaixo, e a matéria nunca foi discutida no TSE. Intempestividade de recurso, de embargos. Não, isso nunca foi discutido e não foi discutido no acórdão do Tribunal Regional Eleitoral. Pelo contrário, houve a preclusão dessa discussão. Os terceiros interessados, que sequer foram admitidos no TRE, foram chamados para se manifestar no processo, inclusive do recebimento de embargos, 5 vezes. Nunca tocaram no assunto. O Ministério Público Eleitoral foi chamado no processo 6 vezes. Nunca tocaram no assunto. Absurdo, né? A matéria foi preclusa. Sequer poderia ter sido discutido isso no Tribunal Superior Eleitoral. Isso são preliminares, que vem junto com o artigo 507 do CPC, o que diz: é vedado à parte discutir no curso de processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Entenda, quando a relatora recebe o recurso e lá na frente dá o provimento do registro de candidatura do deputado Fred Rodrigues, o Ministério Público foi chamado, os terceiros interessados foram chamados, nunca falaram disso no processo. E aí inovam lá no recurso especial eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral ignora absolutamente tudo que nós dizemos. No mérito, uma jurisprudência também pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, do STJ, do STF, é a chamada nulidade de algibeira, nulidade guardada, nulidade de bolso. Pegaram uma questão já decidida, que foram chamados para discutir no processo, não falaram nada, pelo contrário, concordaram com o recebimento da relatora e 4 meses depois colocam isso dentro de um recurso. Guardaram uma possível nulidade, não se manifestaram e lá na frente falam: olha, juiz, você me chamou para conversar sobre isso lá atrás, mas eu não disse, eu guardei para agora. Isso é vedado pela própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Se tivesse as preliminares, mesmo que as preliminares tivessem sido superadas, o mérito seria barrado. E por fim, um princípio macro, não só do deputado, mas de todos aqueles que colocam seu nome na urna, princípio do indúbio pro sufrágio. Na dúvida, decida a favor do clamor popular. Na dúvida, decida a favor de quem teve voto, da vontade das urnas, como a própria relatora e os seus pares acompanharam no Tribunal Regional Eleitoral. Para encaminhamento de voto, deputado Fred Rodrigues. Obrigado, presidente. 5 teses incontestáveis de que esse recurso nem devia ter chegado lá. Alguém entende agora por que eu fui colocado num plenário virtual? Começou a fazer sentido? Pode me odiar, pessoal. Quem quiser me odiar, quem quiser gostar, pode me odiar. Só não chamem isso de justiça. E aqui, para falar de justiça, como eu fui um pouco deselegante com a imprensa agora aqui, quero fazer minhas desculpas à TBC e à TV Alegre, que são sempre muito cordiais, sempre buscam saber a nossa verdade, sempre me questionam aqui e publicam tudo que eu escrevo. De verdade, obrigado por vocês. Também estou vendo o Rubens ali, que apesar de trabalhar num veículo de comunicação que não me é muito justo, ele
devo dizer que ele sempre foi muito justo com as coisas que ele perguntou para mim. Então, eu sei criticar e sei também reconhecer o mérito de cada um. Pessoal, meu advogado, o que foi postado aqui agora, o que foi apresentado para vocês na Alego, é algo que deveria ter sido passado no Tribunal Superior Eleitoral. Só isso. Era só isso que a gente pedia. Agora vocês imaginam os ministros, 7 ministros, escutando tudo isso, essas 5 argumentações e falando, não, acho que o Fred Rodrigues tem que ser cassado mesmo. Isso jamais aconteceria. Aconteceu por quê? Por um motivo ou outro. Não sabemos, como eu disse, pode ter sido um erro da ministra Carmen Lúcia, chega lá 70 processos, não, esse aqui é algo de cassação, a gente não caça no plenário virtual, no julgamento virtual, mas esse eu vou colocar. Pode ter sido um erro, quando eu recorrer a gente vai saber se foi um erro, ou se realmente era aquilo que eles queriam para mim. Mas a verdade é essa. E tem muita gente, certos veículos de comunicação, atacando meu advogado, dizendo que ele perdeu o prazo. O Fred Rodrigues perdeu o mandato porque o advogado dele perdeu o prazo. Deixa eu te falar para vocês, pessoal. Graças ao doutor Vitor Hugo, se eu tive 1 minuto de mandato aqui, foi por causa dele. E hoje eu considero o melhor eleitoralista desse estado. Quantas pessoas vocês conhecem que reverteram uma súmula? Quantos eleitoralistas vocês conhecem que reverteram uma súmula? Eu não poderia concorrer. Não prestei contas. Acabei de mostrar minha quitação eleitoral, ele reverteu isso. Quantos advogados vocês conhecem fariam isso? Os advogados que estão aí dando palpite na imprensa sobre o meu caso, sem analisar, sem saber o que está acontecendo. E principalmente, sem criticar que eu fui colocado num plenário virtual. Vocês, deputados aqui, contratariam eles para defender vocês? Se eles acham normal um deputado ser colocado no plenário virtual, onde o Ministério Público perdeu o prazo 6 vezes, esses advogados acham normal, acham tudo tranquilo? Contratariam ele para defender vocês? Pois é, os meus advogados estão dando palpite aí na imprensa, falando do meu caso sem entender nada. E tentando atacar o nosso. Obrigado, doutor Vitor Hugo, de verdade. E, para quem não sabe, a gente passou o título de cidadão goiano dele aqui agora há pouco. Pessoal, nós vamos para a sessão e voltamos para a extraordinária. Eu volto para as considerações.